Irmãos, vocês estão felizes? Realmente estão felizes? Vou fazer outra pergunta. Irmãos, vocês são felizes? Por que eu faço essa pergunta? Se vocês são felizes e não se vocês estão felizes. Porque a felicidade, ela é parte daquilo que nós somos. Nós não estamos felizes, nós somos felizes. Independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, nós somos felizes. Porque Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou em nós essa característica. Porque Deus, Ele é triste, irmãos? Deus, Ele é feliz, vocês concordam comigo? E se Deus é feliz e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós também somos felizes. Não estamos felizes. Amém? Então, eu não sei o porquê de eu ter trago essa informação agora, mas eu quero dizer para vocês, vocês são felizes. Então, independente da circunstância, independente da situação, se mova como alguém que é feliz. E a característica de alguém que é feliz é andar com um sorriso no rosto. Porque o sorriso no rosto expressa a alegria. E a alegria é o fruto do Espírito. E nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Se nós somos um Espírito e a alegria é um fruto do Espírito, em nós existe alegria. Então cabe a nós escolher se alegrar ou não, independente da situação. Amém? Irmãos, nos últimos dias, nos últimos cultos, a gente tem tratado sobre um assunto muito importante, que é as doutrinas básicas. E talvez você tenha vindo nos cultos e não sabe o porquê da gente estar tratando esse assunto. Talvez você se pergunte o porquê de tratar esse assunto. As doutrinas básicas são o fundamento de Cristo. São as doutrinas básicas de Cristo. É o fundamento, é a base, é básico de tudo aquilo que ele andou fazendo e de tudo aquilo que ele andou ensinando. E se é um fundamento, significa que é algo necessário. Para nós que somos cristãos, e quando eu digo cristão, eu não estou falando sobre religião. Porque ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. O que significa a palavra cristão? A palavra cristão, ela significa semelhantes a Cristo, ou pequenos Cristo. Essa palavra, ela surgiu no 1º século, quando a igreja foi fundada. E ela surgiu porque outras pessoas olhavam para os cristãos daquela época e diziam, olha lá, é igualzinho a Cristo. Olha lá, é semelhante a Cristo. Olha lá um pequeno Cristo, porque eles andavam fazendo, praticando as mesmas obras que Jesus, quando esteve na terra, andou fazendo e praticando. Então, quando eles olhavam para a igreja primitiva, que nasceu no 1º século, eles falavam, aquele lá é igual a Cristo, aquele lá é igual a Jesus, porque eles viam neles atitudes semelhantes às atitudes que Jesus teve. Então, quando nós dizemos que somos cristãos, a gente precisa ter essa consciência do que é ser cristão. Se eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu tenho as mesmas atitudes, eu faço as mesmas obras que Jesus fez quando esteve na terra. E isso é algo muito importante que a gente precisa analisar. Porque será que de fato eu estou agindo conforme aquilo que eu estou falando? Será que de fato eu tenho sido cristão? Será que de fato eu tenho feito as mesmas obras? Será que de fato eu tenho tido as mesmas atitudes que Jesus teve quando esteve na terra? Nós precisamos analisar isso. E para saber quais foram as atitudes dele, também é necessário que a gente saiba quais são os fundamentos básicos, as doutrinas básicas. Toda vez que a gente olha para uma construção, a gente percebe que uma boa casa ou uma boa construção, ela é fundada a partir de um bom fundamento. Um bom fundamento, um bom alicerce, gera uma boa construção, gera uma boa casa. Então, se nós pararmos para analisar o porquê que Deus tem nos levado a esses fundamentos, o porquê que Deus tem nos levado a nos fundamentar,
Irmãos, eu não sei se você já chegou a esse raciocínio, mas eu tenho em mim a consciência de que se ele está fazendo um fundamento sólido, se ele está fazendo um bom fundamento em nós, é porque algo bom está para acontecer. Algo maravilhoso está para ser construído em nós. Uma bela construção está para nascer em nós. E por que de nós estarmos vendo isso só agora? Os fundamentos básicos. Porque mais que seja básico, por causa da religiosidade, por causa da religião, as doutrinas com o passar do tempo, com o passar da história, foram deturpadas. É por isso que hoje nós olhamos as várias linhas teológicas, é por isso que nós olhamos os vários pensamentos, é por isso que nós olhamos hoje, e se você está aqui hoje no Ministério Verbo da Vida, talvez você tenha passado no passado em um outro lugar, onde você olhava para as atitudes, onde você olhava para as ministrações e percebia que aquilo não estava de acordo com a verdade, porque a religiosidade deturpou a doutrina. Por isso é necessário que nós conheçamos as doutrinas básicas da Bíblia. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 6, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Amém? Quem achou, diga, eu sou filho de Deus. Quem não achou, diga, eu também sou. Amém. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Irmãos, em tese, essas são as 6 doutrinas básicas. E eu não vou falar sobre cada uma delas hoje, porque nós já viemos de cultos que foram tratados uma por uma. Uma por uma. Então, hoje nós temos uma base sólida, um conhecimento sólido sobre o que são as doutrinas básicas da Bíblia. Mas, Arthur, se você não vai falar das doutrinas básicas, o que é que você vai falar então? Eu vou falar sobre a importância das doutrinas básicas para a evangelização. Amém? Se nós somos cristãos e se nós temos esse estilo de vida, de andar como Jesus, nós precisamos entender algo que também com o passar do tempo foi deturpado. Hoje, grande parte das igrejas pensam que evangelismo, pensam que a evangelização é só para os evangelistas. Mas se viver como cristão é viver como Jesus Cristo, e se Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele esteve evangelizando, então a evangelização, ela é para cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, membros do corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? O sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 14, ele vai apresentar sinais dos últimos tempos. No versículo 13, ele vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E no versículo 14 ele vai dizer que esse evangelho do reino será pregado a todos os povos, línguas, nações, tribos e etnias. E então virá o fim. O fim só virá depois que todos tiverem recebido essa pregação, a pregação do evangelho. O que é a palavra evangelho? Evangelho é as boas notícias. E o que é então a palavra evangelismo, que significa? Evangelismo é o anunciar as boas notícias. O anunciar as boas notícias usando estratégias e métodos eficazes. Ou seja, um dia o evangelho chegou a nós e por isso nós fomos libertos. Agora cabe a nós, assim como o evangelho chegou a nós, cabe a nós levar ele também para que outras pessoas sejam libertas. Irmãos, nós estamos vivendo no momento mais propício para isso. Porque nós temos vivido em meio a um caos.
em meio a um caos e uma desgraça, e eu não me refiro só à pandemia, eu me refiro também ao número de suicídios aumentando, ao número de estupros aumentando, ao número de corrupção aumentando cada vez mais e de mais outras milhares de desgraças sobre todo o mundo. Nós estamos vivendo um momento propício para isso. Porque se nós analisarmos toda a história da igreja, toda vez que grandes homens foram levantados por Deus, foram justamente em tempos como esses. Existe um homem chamado George Whitefield. Ele é um inglês britânico. Ele foi levantado no século XVIII por Deus para anunciar o evangelho. E naquela época eles estavam passando por uma situação como a que a gente enfrentou e ainda tem enfrentado. Uma situação onde eles passaram pela peste negra. E naquela época ele foi levantado por Deus, e ele era um homem muito equilibrado, ele acordava às 5 horas da manhã, ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava. Mas chegou um momento que ele viu que só aquilo não bastava. Porque o número de pessoas, o número de vozes se levantando, clamando por socorro, pedindo por socorro, aumentava cada vez mais. E ele sabia que ele tinha nele aquilo que essas vozes precisavam. Ele tinha nele a solução desses pedidos de socorro, dessas lágrimas derramadas. Então ele se levanta clamando: Deus, me dê alma, senão eu morro. Essa era a oração dele: me dê alma, senão eu morro. E esse foi um homem que percorreu 75 mil quilômetros a cavalo pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Irmão, para pregar o evangelho você não precisa estar em cima de uma plataforma. Você não precisa estar em cima de um altar. Existem muitas pessoas que santificam isso aqui, mas isso aqui é apenas um degrau, uma plataforma. A pregação do evangelho, ela é o nosso estilo de vida. É ser cristão, é ser semelhante a Cristo. Pregue com a sua vida e, se necessário, use palavras. Mas, pelo amor de Deus, pregue com a sua vida. As pessoas estão precisando daquilo que hoje você tem em você. A solução para esses pedidos de socorro, a humanidade tem clamado. A humanidade tem clamado. Eles estão gritando em todo tempo, socorro, e só não escuta quem não vê. Quem não quiser que não escute, porque eles têm clamado. A humanidade, ela perece. Ela perece por falta de conhecimento. E nós temos em nós o conhecimento. Nós temos em nós a solução. Viver uma vida de devoção a Deus não é viver uma vida de vir para o culto, adorar a Deus, levantar as suas mãos, cantar, rodopiar, cair. Irmãos, existem muitas pessoas que nem creem nisso. Que nem creem nas manifestações do Espírito, de pessoas caírem no chão. Eu creio muito, porque eu já passei por isso, passo por isso e já vi muitas pessoas passar. Mas, toda vez que isso acontece, isso gera em um coração realmente quebrantado transformação. Transformação. Existem muitas pessoas, sim, que se movem debaixo desses moveres pela emoção. Mas o que vai determinar se de fato aquela pessoa foi mudada não é o momento que ela está caindo, mas é o momento que ela se levanta. Se ela levanta e o posicionamento é um posicionamento diferente, é um posicionamento transformado, aí sim você vê que teve resultado. Mas se a vida dessa pessoa continua a mesma, foi pura emoção. E Deus, Ele não nos chamou para viver por emoção. Ele não nos chamou para viver por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós vemos. Ele nos chamou para viver por aquilo que nós cremos. E se nós cremos em Cristo, se nós cremos nessa palavra, nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos libertar os cativos, porque foi para isso que a igreja nasceu. Foi para isso que a igreja nasceu. E por isso é importante demais nós sabermos de cor salteado as doutrinas básicas. Para que quando nós levarmos essas boas notícias, a gente não leva com ensinos de homens. A gente não leva com ensinos de demônios, que ao invés de libertar vai trazer mais destruição. Ao invés de libertar vai deixar mais cativo ainda. A gente leva
com uma sã doutrina, sem mácula, sem acréscimo, mas a verdade. A verdade. É necessário demais nós sabermos sobre as doutrinas básicas, e a primeira delas é o arrependimento de obras mortas. Irmãos, como que alguém vai se arrepender se não ouvir o Evangelho? Por isso que o evangelismo e as doutrinas básicas, elas andam juntas. Porque é pela palavra, é pela pregação do Evangelho que as pessoas chegam ao arrependimento. É pelo anunciar das boas novas que elas serão libertas. E se existem as boas notícias só vêm a existir depois que uma má notícia surgiu. E qual foi essa má notícia? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa foi a má notícia. A corrupção da humanidade e a corrupção de todo o mundo por consequência do pecado. Aquilo que trouxe a destruição de toda a humanidade. Aquilo que deixou o homem separado de Deus. Aquilo que impediu o homem de viver em saúde. Aquilo que colocou sobre o homem a doença. Aquilo que colocou sobre o homem a morte e a miséria. O pecado. A maldição por consequência do pecado. E todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Jesus, Ele veio. Ele morreu por nós. Ele morreu e Ele levou sobre Ele o pecado da humanidade. Ele levou sobre Ele a doença. Ele levou sobre Ele a morte. Ele levou sobre Ele a miséria. Para quê? Para que por meio dessa obra nós fôssemos salvos. Para que por meio dessa obra nós fôssemos ricos. Para que por meio dessa obra nós fôssemos sarados. Jesus, a boa notícia. E é essa boa notícia que nós devemos levar, irmãos. Porque uma vida de devoção a Deus, sem amor e compaixão pelos perdidos, é uma vida de devoção falsa. A maior característica de uma verdadeira devoção é um amor e compaixão pelos perdidos. É um amor e compaixão por aquele que está lá no seu serviço que ainda não foi salvo. É um amor e compaixão por aquele que é da sua família e ainda não foi salvo. É um amor e compaixão por aquele que é da sua escola, da sua faculdade e ainda não foi salvo. Isso é que caracteriza uma verdadeira vida de devoção a Deus. Porque na Bíblia está escrito, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo. O próprio Jesus disse que se você diz que ama a Deus, mas se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Nós precisamos ter essa consciência em nós e viver isso todos os dias. Será que eu realmente sou um cristão? Será que eu realmente estou andando como Jesus? Será que eu realmente tenho me doado? Será que eu realmente tenho em mim essa compaixão e esse amor pelos perdidos? Porque isso é uma vida de devoção. Se entregar pelos próximos. Se entregar em favor dos outros. Isso é exercer influência. Influência não é o tanto de números de seguidores que você tem no Instagram, não. Ser influente não é o tanto de amigos que você tem, não. Ser influente é o tanto que você se entrega pelos outros. Assim como uma vela, que quando ela é acesa e ela vai iluminando um caminho escuro, ela vai favorecendo aquele que está fazendo uso dela. Mas nesse trajeto de favorecer quem está usando a vela, ela está sendo consumida. Ela está sendo desgastada. Isso é ser influente. Gastar a nossa vida em favor dos outros. Gastar a nossa vida em favor dos outros. Isso é ser influente. O dia que nós entendemos isso, com essa convicção, nós realmente iremos exercer influência. Porque nós estaremos dispostos a gastar a nossa vida em favor dos outros. E não pensar somente em nós, somente no próprio umbigo. Porque evangelho não é isso, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo.
no livro de Isaías, versículo 58, livro de Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Vai dizer o seguinte: grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por que eu respondo. É porque jejuando para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de panos de saco e cobrem-se de cinzas. É disso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao seu redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas e serão conhecidos como reparados e restaurados. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei, e os sustentarei com propriedade, que prometi a seu antepassado Jacó. E o Senhor, o Senhor, falhei. Amém, irmãos? Esse versículo, esse texto em si, ele traz muitas promessas. Ele traz muitas promessas. Mas na Bíblia a gente precisa entender que existem coisas que já foram feitas e já estão disponíveis para nós sim, amém? Mas existem coisas também que foram prometidas a nós, mas que para que nós recebamos, existem condições. E para esse texto, todas essas promessas que foram liberadas, existe uma condição. E a condição ela está clara, dizendo para libertar os cativos, libertar os oprimidos, para dar alimento aos que não têm alimento, para abrigar aqueles que não têm casa.
Esse texto mostra que para recebermos todas as promessas que ele vai nos dar no decorrer, existe uma condição. Existe uma condição. E talvez às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê que nós não temos fluído em todas as áreas da nossa vida. Talvez nós olhamos para a nossa vida e percebamos sim que existem áreas que nós não estamos vendo mudança. Mas às vezes a mudança não está acontecendo justamente por causa das nossas atitudes. Por causa de não estar correspondendo a condições que foram impostas para receber aquilo. Um exemplo disso é a prosperidade. A prosperidade, ela é gerada pela generosidade. Não tem como eu ser próspero se eu não sou generoso. Não tem como eu colher se eu não plantar. Então existem coisas na Bíblia que traz muitas promessas para nós, mas que nós precisamos analisar as nossas atitudes. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A partir do momento que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, a gente age, a gente tem atitudes, a gente se move de acordo com a verdade. E é nisso que nossa sede e a nossa fome em conhecer a verdade. Porque não basta ser salvo. Porque se você apenas for salvo e não chegar ao pleno conhecimento da verdade, você vai deixar de viver muitas coisas que estão preparadas para você viver. Imagina você chegar ao céu e você se deparar com Deus e Ele te mostrar, olha filho, isso aqui tudo estava preparado para você. Mas você não viveu porque você não chegou ao pleno conhecimento disso tudo. Se nós não chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, nós não iremos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Salvação e conhecimento. Salvação e conhecimento. É por isso que nós precisamos estar apegados ao fundamento. Porque toda vez que nós temos um fundamento sólido, uma construção maravilhosa irá surgir. Uma construção maravilhosa irá surgir. Enquanto a gente estava orando, enquanto a gente estava louvando a Deus, antes da ministração, eu tive uma visão e eu pude ver fetos espirituais. Eu via fetos espirituais nascendo. E naquele momento eu comecei a perguntar a Deus, Deus, o que é isso? O que isso representa, esses fetos espirituais nascendo? E Deus me disse, Arthur, eu vou levantar aqui, no meio desse povo, no meio dessa igreja, homens e mulheres que serão pais e mães espirituais. Pais e mães espirituais de uma geração. Pais e mães espirituais de uma nação. Porque fetos espirituais estão nascendo. E o que representa esses fetos espirituais? Eu perguntava ao Senhor e Ele me dizia, novos convertidos. Novos convertidos, novo nascimento. Pessoas irão chegar por causa da nossa posição, por causa da nossa disponibilidade. Muitas vezes nós olhamos para o passado, olhamos para a igreja primitiva e vemos os atos que eles fizeram. Olhamos para Pedro em uma pregação, 3.000 almas se convertendo. Nós olhamos e vemos os enfermos sendo curados, coxo andando, cego vendo, mudo falando, surdo ouvindo, leproso sendo curado. E às vezes a gente olha e fala, Deus, o porquê que nós não estamos vivendo isso nessa mesma intensidade que aconteceu no passado? Porque essas ações não foram só para o passado. Jesus disse que esses sinais acompanhariam aos que creem. Então, se nós cremos, esses sinais devem nos acompanhar. Agora, qual a diferença de Pedro, João, Paulo para nós? Qual a diferença deles para nós? Disponibilidade de coração. Disponibilidade de coração. Fome e sede. Fome e sede. Irmãos, tudo se resume à disponibilidade. Porque por mais que você tenha conhecimento, se você não tiver disponibilidade, nada acontece. Deus, ele não precisa somente do seu conhecimento. O que Deus olha para nós e Ele necessita, Ele quer ver, Ele anseia ver, é disponibilidade.
de coração, para Ele agir no nosso meio. Disponibilidade de coração, para que as manifestações do Espírito aconteçam em nosso meio com intensidade. Nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo em que Lutero viveu. Nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo em que George Whitefield viveu. Nós estamos vivendo um tempo propício para as manifestações do Espírito. E eu não sei o que você pensa com isso, irmãos, mas em mim isso gera uma expectativa muito grande. Porque se eu estou vivendo um tempo semelhante ao tempo em que grandes homens e grandes mulheres de Deus foram levantados, é porque algo está para acontecer. Algo está para acontecer. E esse algo, eu penso, eu analiso, vendo todas as coisas que têm acontecido no mundo e vendo a vontade de Deus na Bíblia, nada me leva a pensar outra coisa, que esse algo poderoso que está para acontecer é a vinda de Cristo. O último avivamento, a grande e a última colheita de almas, quando a igreja se levantar com disponibilidade de coração. Nada irá nos parar, irmãos. Nada irá nos parar quando nós nos levantarmos com a disponibilidade de coração. O pessoal do louvor pode subir, eu já estou finalizando. E eu quero, irmão, que você volte para sua casa com essa palavra viva no seu coração, com essa palavra todos os dias, pensando nisso. Porque é necessário que a gente viva isso. É necessário que a gente, de fato, viva uma vida semelhante à vida de Cristo. Porque isso é ser cristão. É necessário que a gente se mova e que a gente aumente a nossa fome, a nossa sede. Que a gente aumente a disponibilidade do nosso coração. Se eu perguntar para você, se você analisar a sua vida, desde o seu primeiro encontro com Jesus e até os dias de hoje, e te fazer uma pergunta: será que você tem vivido a mesma intensidade que você já viveu no passado? Ou será que em algum momento da sua vida você foi muito mais intenso do que você é nos dias de hoje? E talvez a gente titula isso como esfriamento espiritual. Irmãos, no reino não existe isso. Nós temos que estar o tempo todo fervorosos. Nós temos que estar o tempo todo aumentando essa fome e essa sede e ficando disponíveis para que o Senhor se mova em nós e através de nós. Amém? Amém. Irmãos, que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra, vivendo essa palavra, porque grandes promessas o Senhor tem para nós que vivemos essa palavra. Amém?